Olá, aqui é o Carlos Vendinha Canoas. No YouTube eu me denomino como Carlos Vendinha Canoas. E boa noite, bom dia a todos. Deus abençoe a todos. Eu estava mais ou menos, acho que foi o mês passado, com a irmã Aiko, falando sobre um tema. E neste tema alguém falou que gostaria de ouvir alguma coisa sobre a Arca de Noé. Então eu resolvi fazer uma pesquisa, porque eu gosto dessa parte, sobre a Arca de Noé. E para quem não sabe, eu sou de Candelária, da família Silva. E que eu enveredei por esse lado da palavra de Deus, e eu gosto muito de estudar. Então eu vou trazer um pouquinho dessa palavra, e eu vou até dar uma ilustrada com algumas coisas, com uma imagem que são ilustrações. Não foi assim verdadeiramente a Arca de Noé, mas só para dar uma ilustrada, eu vou passar alguma coisa, algum videozinho sobre a IA que faz, né? Sobre a Arca de Noé, ok? Então, o estudo sobre Noé e a arca é um tema fascinante que envolve fé, obediência e salvação. A história de Noé é um exemplo inspirador de como Deus trabalha na vida das pessoas e como a fé pode nos levar a grandes coisas. O contexto, por exemplo, aqui da arca de Noé, vamos ver aqui mais adiante, a história de Noé é encontrada no livro de Gênesis, capítulo 6 a 9. Neste período, a humanidade havia se tornado corrupta e violenta, e Deus decidiu enviar um dilúvio para destruir a terra. Então não mudou nada. Hoje em dia existe muita corrupção, muita violência, mortes, homicídios, e Deus, ele tem olhado toda essa violência e olhou lá no Antigo Testamento. E Deus não se agradou que o homem estava fazendo. E veio através deste que Deus ele castiga, né, o juízo de Deus sobre aqueles homens. E Noé falou sobre a palavra de Deus, sobre a salvação, o que eles deveriam fazer. E davam risada de Noé. E acontece hoje a mesma coisa. Se falar para que Jesus está voltando para levar o seu povo, vão dar risada. É a mesma coisa no Antigo Testamento. Então viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era mal, continuamente, sempre. O homem não mudava. Mesma coisa hoje, o homem não muda. Então arrependeu-se Deus de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração de Deus. E disse Deus: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de ter feito o homem. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus, porque era um que obedecia aos mandamentos de Deus, fazia a vontade de Deus e pregava a palavra, pregou para que todo aquele pessoal que dava risada dele, que ele estava fazendo aquela arca. E hoje é a mesma coisa. Se você falar de Jesus, que Jesus está voltando, vão dar risada e não vão conseguir a salvação. Mesma coisa. E Deus chamou Noé para construir uma arca e salvar sua família, e dois de cada animal do dilúvio, né? Noé obedeceu ao chamado de Deus e construiu a arca de acordo com as instruções divinas. Mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Faça para ti uma arca de madeira e se preste. Faça-te de compartimentos e cale-a com betume, que é feito de petróleo, né? Aquela parte grossa, que seriam os sedimentos, para impermeabilizar a arca por dentro e por fora. Gênesis 6 e 8 e 14. A construção da arca. Noé trabalhou na construção da arca por 120 anos, enquanto pregava para as pessoas ao seu redor sobre a importância da fé e a obediência a Deus. A mesma coisa, não mudou nada ainda. Obediência a Deus. É só procurar as Sagradas Escrituras, que ali está tudo escrito que devemos nos fazer para obedecer a Deus. Noé fez conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. Gênesis 6, 22. O dilúvio. Deus enviou o dilúvio sobre a terra, destruindo toda a vida, exceto Noé, sua família e os animais que estavam na arca. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo,
Aos 17 dias do mês, naquele mesmos dias, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Gênesis 7:11. A arca foi o meio de salvação para Noé e a sua família, simbolizando a salvação que Deus oferece à humanidade. A mesma coisa que Deus oferece a salvação hoje é Jesus Cristo. Todo aquele que crer será salvo através de Cristo, através do sacrifício que Jesus teve na cruz por nós. Porque Jesus estava na glória com o Pai, lá no céu, e deixou toda a sua glória e veio a este mundo como homem para salvar toda a humanidade. Ela é, metaforicamente, olhando, né? Jesus Cristo é a arca, é a nossa salvação para todo aquele que crê. Então, é uma tipologia, né? A arca de Noé é comparada a Jesus como uma tipologia ou um símbolo da salvação oferecida em Cristo. Assim como a arca abrigou e salvou Noé e sua família do juízo divino, do dilúvio, Jesus é o refúgio seguro que salva a humanidade do juízo do pecado. Deus, ele é o caminho para a salvação e o porto seguro para a vida eterna. Cristo é o caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão através de Cristo, ok? Ninguém vai ao Pai senão através de Cristo. A história de Noé e a arca é um exemplo inspirador de fé, obediência e salvação. Ela nos lembra da importância de seguir a vontade de Deus e de confiar na sua providência. Então, Deus é a nossa providência, seguindo a vontade dele. Tudo que pedirdes em meu nome, né, diz a palavra, né, crendo recebereis. E temos fé. E Deus disse: Eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós. Gênesis 9:9. A história de Noé é um lembrete de que Deus é soberano sobre a criação e de que Deus oferece salvação para aqueles que obedecem. Então, aquele que crer em Cristo será salvo. Todo aquele que crer. A obediência é a fé de Noé, ali no Antigo Testamento. E Deus, né? E a obediência e a fé de Noé em Deus são exemplos inspiradores. O dilúvio pode ser visto como uma metáfora para as inundações que vemos ali. Então, o estudo sobre o dilúvio de Noé é fascinante e ele envolve várias áreas, incluindo religião, história e geologia. Uma visão geral, bíblico, né? Noé é uma figura central no livro de Gênesis, na Bíblia. Segundo a narrativa, Deus decide enviar um dilúvio para destruir a humanidade devido à sua maldade e corrupção, que não terminou até hoje. Noé, porém, é escolhido por Deus para construir uma arca e salvar sua família e 2 de cada animal. Existem várias teorias sobre o dilúvio de Noé, incluindo dilúvio universal. Acredita que o dilúvio foi um evento global que afetou toda a Terra. Dilúvio local. Sugerem que o dilúvio foi um evento regional que afetou apenas uma área específica. Existem evidências? Algumas das evidências que têm sido apresentadas incluem sedimentos, depósitos, né? Depósitos de sedimentos que podem ter sido formados por grandes inundações. O debate sobre o dilúvio de Noé continua com científicos e teólogos discutindo a historicidade. Então teólogos, a parte da científica, né, discute sobre a veracidade e o significado do evento. Alguns argumentam que a narrativa do dilúvio é uma metáfora para a salvação, enquanto outros acreditam que foi um evento histórico real. Então fica para nós um pouquinho da que eu consegui sobre, podia conseguir mais sobre Noé, a Arca de Noé que foi pedido quando estava lá com a Aiko, lá de Japão. Quem quer seguir a Aiko, né, só escrever ali no YouTube, Aiko e René. René é com H, E-N-E.
E ela tem muitos estudos, às vezes ela me chama para participar, fazer alguma coisa com ela. Eu também gosto de estudar, fazer, porque o tempo não, às vezes não ajuda. Nós temos que procurar tempo para a palavra de Deus, né? Então eu agradeço a todos aqueles que vão dar uma lida nessa palavra sobre Noé e crendo, né, que isso aconteceu e que a arca, ela veio, que foi o meio de salvação de Noé, porque a terra estava em corrupção, não obedecia a Deus. E hoje acontece a mesma coisa. A terra está em corrupção e não obedece a Deus, e vem a nossa arca, né? É uma tipologia, né, que Cristo é a nossa salvação e é verdadeira a nossa salvação, porque aquele que crer em Cristo será salvo. Então, valeu, obrigado a todos e Deus abençoe.